Olá, bem-vindos a mais um programa A Arte da Guerra, depois de um interregno de 15 dias, durante os quais continuou a acontecer uma série de coisas por esse mundo fora, algumas delas razoavelmente surpreendentes e inesperadas, sendo que talvez a mais inesperada de todas seja o conflito ou o ambiente de conflito que neste momento se vive na China, alavancado pela Covid-19, mas que aparentemente terá raízes mais profundas. Embaixador Seixas da Costa, como é que está a ver aquilo que está a acontecer por estes dias na China? Com alguma surpresa, tendo em atenção aquilo que foi a afirmação quase institucional de poder de Xi Jinping durante o 20º Congresso do Partido Comunista da China, aquilo que nós sabemos ser uma máquina poderosa de poder e de afirmação, que é a máquina pública do Estado chinês, eh, mas também, eu diria que, de certa maneira, esta erupção de um mal-estar provocado pela política do Covid-0, que nós sabemos que tem vindo a ser praticada pela China desde o início, de certa maneira como forma de se redimir das acusações que que eram feitas à China no início da pandemia, porque recordemos que a China é tida como a origem essencial desta pandemia, O vírus chinês, como o Trump o costumava vírus chamar. chinês, como o Trump chamada, eh, e nós damos conta que há um mal-estar grande. Esse mal-estar, aliás, já se sabia que existia, nomeadamente nos meios económicos, tendo em atenção o efeito profundo que esta política chinesa provocou, de caráter, o efeito negativo que esta política chinesa provocou na economia, com taxas de crescimento muito mais baixas. E por isso mesmo nós sabíamos que esse mal-estar existia. Como é que ele se manifesta? Verificou-se agora. Há cidades onde a política do Covid-0 está a começar a criar, digamos, um mal-estar insuportável, mas convém aqui separar as duas coisas. Todos os elementos e os observadores internacionais que melhor conhecem estas questões, nenhum deles aponta para que haja nesta movimentação popular e de reação negativa contra a política de Covid-0, digamos, uma manifestação política subversiva no sentido de pôr em causa o papel do Partido Comunista Chinês ou de Xi Jinping. Independentemente de aparecerem palavras de ordem para afastar Xi Jinping, etc. A ideia é que esse mal-estar é um mal-estar social. E foi provocado, como sempre acontece nestas situações, foi provocado por uma faúlha, isto é, a faúlha foi exatamente um incêndio ao qual os bombeiros acorreram e que os bombeiros não conseguiram entrar porque a zona estava vedada devido à quarentena e morreram 10 pessoas numa casa. Uma brutalidade, algo que é o chamado excesso da autoridade e que provocou uma situação com uma certa erupção pública. Até agora há um ponto interessante. Não houve da parte das autoridades chinesas uma atitude repressiva muito forte que pudesse indiciar, sei lá, uma leitura dos acontecimentos similar àquele que teve lugar há muitos anos em Tiananmen ou coisas do género. Exatamente. Precisamente porque o movimento não tem a mesma origem. E se há coisa em que os chineses, eu não diria para o bem e para o mal, mas para o mal, têm controlo, é um bocadinho da leitura dos acontecimentos nas movimentações das populações. Nós sabemos que o ambiente que se vive na China é este aspecto de total controlo da movimentação das pessoas. Há aquela utilização dos meios tecnológicos para perceber as atitudes das pessoas e o modo como elas se comportam, e portanto a China tem hoje mecanismos de controlo muito fortes, repressivos, que atuam de forma brutal quando as coisas ultrapassam um determinado limite, mas talvez tenham também com esses mecanismos repressivos uma leitura agora da situação que lhes permita flexibilizar um pouco as políticas em função dos resultados delas. E o caso do Covid-0, talvez a China neste momento esteja, isto volto a dizer, com base em alguns observadores mais atentos à realidade chinesa, a repensar um pouco esta política, que é uma política limite, que é uma política que tem muito a ver também com um aspecto, eu não sou especialista da matéria, mas ao que parece a política de vacinas
e mais do que isso, o tipo de vacinas que está por trás dessa mesma política parece não ser o mais adequado, segundo especialistas. Por exemplo, o Dr. Fauci, o António falava há bocadinho do Covid, do vírus chinês. O Dr. Fauci foi o homem que, se nós lembrarmos bem, trabalhou com Donald Trump e dissociou-se de Donald Trump e depois apareceu ligado à nova política de Joe Biden nesta matéria. E teve já sobre esta questão chinesa e sobre estes acontecimentos uma postura no sentido de dizer que os chineses estão atrasados, por exemplo, na vacinação, e que muitos dos chineses não houve uma vacinação maciça, nós também sabemos o que é uma vacinação maciça na China, mas não houve uma vacinação maciça e sempre que acontece um caso, a China faz um bloqueio global e uma quarentena global. E isso está a provocar, de facto, este mal-estar. Veremos se há alguma repercussão disto para além daquilo que já se viu. Pois, exatamente, era isso que lhe iria perguntar, embaixador. Acha que, aparentemente não, que este conflito não terá repercussões sistémicas para lados mais políticos de uma contestação, quer ao Partido Comunista, quer à posição de Xi Jinping? Isso não irá com certeza acontecer. Nós nunca sabemos, quer dizer, e Claro. o mal-estar, nós lembrar-nos que a China tem tido os seus ciclos, a República Popular da China, desde a sua criação, tem tido os seus ciclos de instabilidade, alguns graves, aqueles que tiveram a ver, muito graves, aliás, que tiveram a ver com a revolta ao lado e contra Mao Tse-tung, e de uma certa altura as coisas se contrapunham-se, e mais tarde a história de Tiananmen, e sabemos de hoje que há, dentro de vários setores na China, um país monstruoso, situações muito complexas que têm a ver com discriminações, com direitos humanos, com situações até de tensões étnicas e de combate, por exemplo, a radicalismos de natureza islâmica, até, muito fortes. Até agora parece que a máquina do Partido Comunista Chinês consegue ser capaz de segurar essas erupções. Veremos em que medida aqui se continua no início, continua no futuro. A sensação que se tem é que o Partido Comunista Chinês está, apesar de tudo, muito, digamos, capaz de controlar a situação. Falta perceber qual é o outro lado, como é que o outro lado se comporta, isto é, como é que o Ocidente, e nomeadamente os Estados Unidos, tenderão a pretender cavalgar esta situação de conflito na China. Parece-lhe que é uma resposta, haverá uma resposta dos Estados Unidos cordata, ou os Estados Unidos tenderão a tentar cavalgar exatamente esta situação? Ora, há dois planos. O plano da política interna chinesa, nomeadamente nas zonas em que a China, aparentemente, por via oficial, comete atentados aos direitos humanos e é punida por isso nas várias declarações internacionais, mas não passa muito disso. Há um apoio depois aos democratas chineses que cá fora denunciam essa situação, mas depois há a dimensão externa. A dimensão externa, que tem menos a ver com com a linha política do governo chinês, que é a questão de Taiwan, a questão dos mares do sul da China, em que aí sim os americanos aproveitam para cavalgar aquilo que é uma atitude chinesa muito clara. Portanto, eu não me parece que haja condições para o Ocidente explorar muito mais mais do que o que tem feito. Agora, esta tensão entre a China e os Estados Unidos, ou entre a China e o Ocidente, se assim se quisermos dizer, titulado no fundo pelos Estados Unidos como elemento principal, só tem tendência para se manter, e é mais do que isso. A meu ver, só tem tendência para se agravar, tendo, no entanto, em conta aquele encontro entre Xi Jinping e Joe Biden, que pareceu correr, pelo menos ao nível daquilo que nós podemos ler como uma coreografia diplomática, bastante bem, mas, de qualquer maneira, as contradições são profundas e os Estados Unidos e a China têm condições para manter no futuro o grande clash à escala global. Não lhe parece que é um pouco contraproducente no sentido económico da questão? Isto é, talvez que os Estados Unidos e a China, ambos evidentemente assoberbados por questões exógenas, nomeadamente pela inflação e pelo aumento do preço das energias, não teriam os dois eh, algum sentido de se unirem para exatamente ultrapassarem a conjuntura económica que é desfavorável a todo o mundo e, evidentemente, à China e aos Estados Unidos? Não seria de esperar que ambos tentassem, as duas maiores economias do mundo, tentassem encontrar uma plataforma que lhes permitisse
em paralelo, saírem desta dificuldade económica que aparentemente há de ser momentânea? São duas economias que estão em contraposição uma com a outra e o crescimento do crescimento de uma, a outra não sai incólume. E por isso mesmo é muito natural que os Estados Unidos estejam incomodados com aquilo que era, por exemplo, a expansão chinesa ao longo da última década, nomeadamente o projeto da nova Rota da Seda, um conjunto de ações de influência junto de determinadas áreas geopolíticas que os americanos têm como fazendo parte, digamos, do seu munus ideológico e estratégico. Eu penso que a conflitualidade vai se manter e uma certa competição vai se manter. Nós temos agora um fator novo que, inclusivamente, vai agravar e, digamos, pode tirar alguma racionalidade a este processo. Isto tem a ver com a circunstância da China, porque razões que estão ligadas ao caso ucraniano e, em particular, à singularidade que a Rússia assume neste caso, a China ter claramente, eu não digo tomado as dores da Rússia, mas ter-se colocado do outro lado da posição americana, isto é, o mundo hoje está bastante dividido entre aqueles que seguem os Estados Unidos, que alguns académicos chamam o Ocidente alargado, e aqueles que de repente se colocam contra os Estados Unidos. Eu não consigo unificá-los numa expressão, e esses que se colocam contra os Estados Unidos são aqueles, António, que se verifica nas Assembleias Gerais das Nações Unidas, que é os que votam, os que se abstêm, por exemplo, na condenação da Rússia. E aí está a China, aí está a Índia, aí está o Irão. São por vezes por razões diferentes, mas são aqueles que de certa maneira fazem o contraponto aos americanos. E isso não tem tendência a mudar. Claro, claro. Muito bem, obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos de seguida. Até já.